Olá, uma ótima tarde. Começa agora mais uma edição do Agricultura BR pelo canal do Boi. Hoje trazendo o Fórum Rural Brasileiro, direto da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul. O foco do evento é abordar os riscos e oportunidades do agronegócio frente aos desafios nacionais e internacionais da agropecuária brasileira. Pensando diretamente nas questões que afetam o setor produtivo, o Fórum traz em destaque, em discussão, assuntos como atualizações judiciárias e tributais, questões também envolvendo estudos acerca de remunerações de serviços ambientais, questões de cooperativismo e ainda debates envolvendo questões agrárias, indígenas e sustentáveis. O Fórum Rural Brasileiro é o destaque de hoje do Agricultura BR. Estamos transmitindo direto do Tatersal da Crisul. Eu aproveito para cumprimentar a todos os presentes aqui no Tatersal, que estão participando desde cedo das palestras que foram ministradas durante toda a manhã de hoje. Compondo essa mesa redonda do Fórum, nós temos aqui o Eduardo Riedel, secretário de Estado do Mato Grosso do Sul, Kleber Soares, diretor da Embrapa, senadora Ana Amélia, do Estado do Rio Grande do Sul, e também Chico Graziano participando conosco nesta manhã. Sempre importante lembrar, Juliana, que o público aqui e também em casa pode participar dessa mesa redonda. É isso mesmo, Fabiano. O debate está aberto a perguntas, tanto da plateia aqui, basta localizar uma das recepcionistas para direcionar a pergunta, ou também a partir do público que nos acompanha pela televisão ou também pela internet. É só mandar uma mensagem pelo aplicativo WhatsApp no número 67996562266. Bom, eu vou começar já trazendo a primeira pergunta, porque é inegável que essa foi uma semana extremamente movimentada e foi também dita aqui durante o evento de hoje. Se há algo que tem preocupado o produtor rural e trazido fortes impactos, é o Fundo Rural. Essa questão desse passivo que recai sobre todos os segmentos de cadeia produtiva, não é só o produtor, mas o produtor acaba tendo uma situação extremamente desagradável que torna uma preocupação muito forte. Eu vou começar perguntando, gostaria que todos vocês opinassem a respeito desse assunto, mas vou começar perguntando para a senadora Ana Amélia seu posicionamento. Você é muito atuante no agronegócio brasileiro, nós queríamos saber a respeito da sua opinião sobre esse tema. Boa tarde. Boa tarde, eu presidi a Comissão de Agricultura do Senado e vamos ter neste ano, precisamente pela Comissão de Agricultura, a realização do Censo Agropecuário, um dos ganhos para que um país como o nosso tenha a estatística confiável. O Fundo Rural foi um dos graves temas que nós tivemos que enfrentar, porque por conta da demora do Supremo Tribunal Federal, 12 anos para julgar uma ação de inconstitucionalidade interposta pelas entidades representativas do setor produtivo, o Supremo Tribunal Federal, até metade do julgamento, estava entendendo que era inconstitucional. Muitos agricultores deixaram de pagar, outros depositaram em juízo. Ao final, foi considerado constitucional e aí se criou esse passivo, bem referido por você, que ficou de uma situação, eu diria, impagável ou inadministrável. Mas você, o que faria com aqueles agricultores que haviam já pago aquela contribuição devida e que impactava sobre a Previdência Social brasileira nesse processo? Houve uma negociação intensa entre o Ministério da Fazenda, a Receita Federal, o Poder Executivo, o Congresso Nacional, para que nós não pudéssemos esbarrar numa inconstitucionalidade de uma produção legislativa que viesse a criar novamente uma discussão que vai se prolongar por muito mais tempo e aí o passivo vai ficar muito maior. Então entendemos que o caminho tomado foi o melhor e mais adequado. Tomar duas formas de contribuição, uma menor, percentual menor para quem havia pago e uma de um pouco mais para quem não havia pago. Para isso, ao longo do tempo, um tempo bem longo, para que ele pudesse fazer frente. E o que havia feito a Receita Federal? Determinado em janeiro, para que no final do último dia de fevereiro fosse feita o contrato de repactuação. Era impossível, porque teve o carnaval e greve da Receita Federal, e não haveria condições e muitos agricultores estavam cuidando da sua colheita. Foi proposto, liderado pela presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputada Tereza Cristina, junto com os senadores e deputados, que o governo prorrogasse. Votamos nessa semana
numa sessão do Congresso Nacional, a prorrogação para o final de abril, essa repactuação. Foi o caminho mais racional encontrado, que preserva também a própria imagem da agricultura brasileira. Vou direcionar agora para o Eduardo Riedel a pergunta, Eduardo, porque você, do sindicalismo rural, tem essa origem, também é produtor rural, e fez parte da Federação da Agricultura, e o Fundo Rural ele acaba tendo impacto também sobre esse organismo, sobre todo o sistema da CNA. Qual que é o seu entendimento? Bom, primeiro, bom dia, Kleber, senadora Ana Amélia, Chico Graziano, colegas aqui participando, a todos os telespectadores. Acho que, como a senadora colocou, o fundamental nessa história é a insegurança jurídica. O Brasil ele tem essa capacidade de criar problemas fruto de estruturas postas na legislação e que são questionadas, e o judiciário muitas vezes debate o assunto sem chegar a uma conclusão. 12 anos não é razoável para deixar nenhum empresário sob a incerteza ou a insegurança de recolhe ou não recolhe. Eu lembro aqui nessa casa, se eu não me engano, 2011 ou 2012, o presidente Jonathan estava aqui participando, o Chico Maia era o presidente na época, e teve uma discussão muito profunda sobre o Fundo Rural, porque o Supremo tinha acabado de dar uma decisão naquela época, né? E aí foram dezenas de ações judiciais, pessoas pagando, pessoas não pagando, pessoas jurídicas recolhendo, outras não. É substituição tributária, um tema árido, difícil de compreensão muitas vezes para o produtor e faltando clareza com todo esse ambiente de insegurança. O resultado poderia ser outro, não é? Um passivo criado enorme, e agora a decisão do Congresso Nacional, tanto da Câmara dos Deputados, Senado Federal, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, tentando regulamentar uma orientação para o Fundo Rural. E recai num problema que eu considero ainda mais amplo, que é a própria reforma tributária necessária no país, né? Ninguém consegue empreender ou viver num ambiente extremamente turbulento do ponto de vista tributário, da maneira como que a gente vive, e o Fundo Rural é um desses elementos dentro dessa conjuntura toda. Chico Graziano, por favor, o seu posicionamento. Bom dia a todos. Eu quero reforçar a minha opinião, bem como disse o Eduardo e antes a senadora. O que os agricultores do Brasil mais reclamam é que nunca sabe direito o que deve fazer. É sempre essa chamada insegurança jurídica, né? Você quer fazer as coisas certas, mas nem sempre você sabe, porque é tudo provisório, depende do Supremo. O Código Florestal ficou aí 6 anos, todo mundo cumprindo, fazendo o cadastro ambiental rural, sem ter a certeza de que estava fazendo a coisa certa, porque o Supremo ficou lá e enrolava. Então, eu acho que é um péssimo exemplo, quer dizer, é o pior caso, mas é um exemplo nesse sentido de que o nosso país precisa ser passado a limpo do ponto de vista da sua regulamentação jurídica. Ninguém aguenta mais essa insegurança de saber o que você pode e você não pode fazer. É isso aqui que eu vou fazer? Então tá bom, vou cumprir, né? Agora, que não digam que o agricultor é da cana, que quer ser caloteiro, que isso é uma conversa antiga que muitas vezes cai uma pecha sobre o agricultor, né? Que tem dívidas, que tem que ser anistiado por causa de não sei o quê, um trololó do mundo urbano sobre a agricultura, né? Estabeleçam-se as leis, digam qual é a regra que a gente tem que cumprir. Eu acho que assim, tomara que se resolva finalmente sobre o Fundo Rural também. Bom, a gente segue, agora conversando um pouco com o Kleber Soares, mas incrementando um pouco essa pergunta, principalmente por conta da participação do produtor rural frente a políticas públicas, e esse é um fato que acaba tendo uma representatividade, às vezes, que não tem o impacto que seria a expectativa da produção. Kleber, respondendo também a questão do Fundo Rural, mas também a políticas públicas, de como ter acesso às tecnologias, participar de decisões, o que poderia ser feito. Kleber Soares, boa tarde. Boa tarde, Fabiano, um prazer estar aqui com vocês. Complementando um pouco essa abordagem dos colegas aqui, em relação ao Fundo Rural, em qualquer setor econômico, segurança jurídica, segurança tributária é fundamental, né? Sem isso não há avanço. Em relação à inovação e inovação no setor agropecuário para a formulação de políticas públicas, como eu comentei na discussão anterior, é fundamental. Hoje nós sabemos que nos últimos 30 anos, o que justifica o incremento de produtividade nos setores agrícolas
é a adoção de tecnologia, né? Mais de 68% dos incrementos de produtividade em qualquer setor agrícola está relacionado à adoção de tecnologia. E o desenvolvimento das tecnologias no setor agropecuário, eles subsidiam a formulação de políticas públicas, sim, né? Muitas vezes nós não percebemos isso no nosso dia a dia, mas olha o exemplo da lei, do marco legal do Sistema de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, né? Olha o exemplo da plataforma ABC e do Plano ABC e dos compromissos que o Brasil assumiu na COP15 em Paris, que nós estamos aí cumprindo nossas metas com antecedência. Olha o exemplo do próprio Código Florestal, né? A Embrapa foi consultada pelo Supremo, né, em relação a qual era o posicionamento técnico, o posicionamento da ciência e da inovação brasileira em relação ao Código Florestal. E eles usaram, inclusive, subsídios técnicos, né, e ativos de inovação para poder emitir os seus pareceres. Ou seja, inovação faz parte do dia a dia da formulação de políticas públicas de qualquer sociedade. E no setor agropecuário não é diferente. Senadora, a senhora tem prestado um serviço muito importante para o meio rural, né, à frente aí do país, por meio do setor, né, O canal do Boi mais do que eu. Não, nós só transmitimos o que vocês fazem pelo setor. Bom, e mais ainda assim, muitas questões estão estão sendo debatidas e várias outras questões envolvendo o setor ainda precisam de mais atuação. Em relação à questão trabalhista, existe alguma tramitação acontecendo em relação a isso, uma vez que ela é baseada no trabalhador urbano, não o rural? Essa foi a grande distinção que nós quisemos fazer. E quando se discutia esse tema, eu lembrava o seguinte: nós estamos perdendo o bonde da história da tecnologia. Você está vendo já em alguns países caminhões andando com carga sem motorista, porque você está com um caminhão, um autodirigível, por assim dizer. Os aplicativos hoje estão substituindo profissões. Então, algumas profissões que existiam há 10 anos atrás não existem mais, e a gente nem se deu conta disso. E aí você está num país com uma regulação muito engessada, que está na contramão da modernização tecnológica. Então, se nós não tivermos a inteligência e a atualização de uma legislação, seja para a área rural ou urbana, e você não pode comparar a área rural com a área urbana, são coisas completamente distintas. Por isso, é preciso que haja uma atualização e uma adaptação da lei conforme a natureza do trabalho. Senão, você vai continuar criando problemas, também gerando insegurança jurídica. Acho que foi um avanço. A reforma trabalhista que foi aprovada não retirou nenhum direito de trabalhador, porque se tivesse mexido em algum direito, seria uma mudança na Constituição. Por isso ela foi uma lei ordinária. Então isso é bom ressaltar sempre isso. E acho que para a área rural é preciso os ajustes à medida que vai sendo aplicada a mudança que foi feita e à medida que aparecerem os problemas, ela ser corrigida os problemas para que tenha uma segurança jurídica mínima em relação também às demandas. Há muita litigância de má-fé e, felizmente, muitos juízes do trabalho já estão penalizando quem entra com litigância de má-fé, para exatamente você ter uma limpeza e uma depuração no sistema da legislação trabalhista brasileira, não só na própria lei, no cumprimento dela, mas também nas próprias ações trabalhistas. Eu vou aproveitar o gancho da resposta da senadora e também o que o Kleber acabou de dizer. O produtor rural ele sabe muito bem que nós tivemos resultados, principalmente nos comprometimentos com a COP15, que foram muito superiores àquilo que estava se dizendo, inclusive com resultados superiores ao cenário internacional. E quando nós falamos desse passivo ambiental, ele acaba não tendo uma contrapartida, uma situação melhor para o produtor rural que faz isso. Na verdade, quem está preservando é o produtor rural brasileiro, são os proprietários de terra, e que se tiver alguma compensação, essa compensação está indo para o governo e acaba não chegando a esse segmento da sociedade que o fez. O que poderia ser feito a respeito disso? Gostaria que vocês se posicionassem a respeito do assunto. Vou começar agora pelo Kleber e a gente vai opinando a respeito dessa posição. De inclusive reverter a lógica e esse viés da moeda. Por quê? Como o Eduardo comentou, como é inclusive o conceito aí criado pelo Chico Graziano, o Brasil é um dos poucos países. O Brasil é um dos poucos países que tem um sistema de produção de alimento extremamente eficiente. Primeiro, porque nós preservamos para depois produzir. E nós temos, por exemplo,
só na situação, né, do Acordo de Paris, só nesse sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, a última estimativa, que foi 2016, estimamos que o Brasil tem mais de 12 milhões de hectares de sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Né? Esses sistemas usam processos que descarbonificam o processo produtivo, com plantio direto, com integração lavoura-pecuária, usando soja, botando o boi em seguida, sem contar a mitigação que você faz das emissões do sistema produtivo quando você coloca um componente florestal, né, nesse sistema. O X da questão nós precisamos avançar, eu comentei há pouco com a nossa senadora, em políticas públicas de precificação de carbono, porque nossos sistemas produtivos são eficientes a mitigação das emissões de carbono pelo sistema produtivo, e nós temos superávit de carbono. Né? Ou o Brasil cria uma política, senadora, para nós precificarmos esse carbono, inclusive entrar no mercado de carbono internacional, ou nós vamos ser sobretaxados. Olha a oportunidade de negócio. Né? E nós temos que, inclusive, usar os veículos de comunicação como o canal do Boi, para poder levar isso para a sociedade brasileira e para a sociedade mundial. Eu quero complementar o que o Kleber está dizendo, porque isso é muito importante. No mundo afora, se fala que nós estamos entrando, né, na era do baixo carbono. E é verdade, o mundo todo está raciocinando em termos desse balanço de emissões, dos gases de efeito estufa, etc. A economia toda está se movendo por isso. Isso é bom ou ruim para o Brasil? Poderá ser muito bom para o Brasil, se nós viermos a ser compensados através da precificação do carbono, né? E o agricultor brasileiro, então, ele vai se beneficiar. Nós temos no Brasil o Código Florestal, estamos todos cumprindo. Cadê a lei do pagamento de serviços ambientais? Nós precisamos também que o agricultor seja remunerado pelos serviços ambientais que ele presta para a sociedade. Nós ainda não temos essa lei no Brasil. Ela está lá no Senado, faz tempo também. Nós vamos ter. Eu acredito, eu sou uma pessoa muito otimista, sempre fui, que o Brasil está cheio de problemas aí, mas começa a resolver esses problemas e nós vamos então chegar ao momento, tomara que não demore muito, em que a precificação do carbono e a remuneração dos serviços ambientais coloca o agricultor, né, não só como alguém que é obrigado a cumprir a questão ambiental, mas ele faz isso e é remunerado por isso, ou seja, ele faz disso, ele junta isso com o seu negócio. Então, eu acho que é uma torcida minha, mas nós precisamos chegar lá, vamos chegar. Eu só gostaria de complementar e trazendo, né, o que o Kleber e o Chico falaram, aqui um pouco para o estado de Mato Grosso do Sul, porque, como o Chico disse, essa é uma questão central. Há cerca de 20 dias atrás, a Federação de Agricultura aqui, junto com o Embrapa, o Governo do Estado, promoveram uma discussão sobre como precificar. Uma diretriz central e estratégica do Estado é um Estado carbono neutro. O que é isso? O que nós produzimos? A Embrapa está nos ajudando nisso, universidades, o que nós produzimos, o que nós emitimos e qual a nossa pegada em relação ao nosso sistema de produção e toda a sociedade sul-mato-grossense. E isso, quantificado, como pode ser traduzido em geração de valor. Então, os mecanismos de precificação que existem mundo afora, que são poucos, são rudimentares, temos pessoas aqui que conhecem experiências de outros países e que vai passar por uma regulamentação no Congresso Nacional, mas que tem que ter um lastro e uma base no mercado. Tem que ter esse entendimento das sociedades que o mundo discute, né, preocupado com geração, mas quanto custa, quanto vale, quem vai receber, quem vai capturar esse valor dessa história toda. E essa discussão que está posta aqui no Estado, para que a gente possa sair na frente, aproveitando toda a rede de conhecimento que a gente tem interna aqui no Brasil afora, buscando um pouquinho da captura desse valor. Secretário Riedel, aproveitando o assunto Mato Grosso do Sul, eu trago o assunto Fundersul, o Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul. Bom, em 2015, o governo do estado acenou a possibilidade de reduzir em 50% o valor desse fundo, né? O que foi feito para isso não ter acontecido? Essa é uma questão importante, né? Eu acho que a gente pode pegar esse tributo específico chamado Fundersul e analisar diante da conjuntura
toda que vivemos, mas eu não acredito que a gente tenha que analisá-la do ponto de vista isolado, né? O Fundesul hoje no Estado, e as entidades como a Crisul e Famasul participam do Conselho Gestor, eles acompanham para e passo a aplicação do Fundesul. Ele arrecada algo em torno de 500 milhões de reais por ano no Estado e é aplicado exclusivamente na infraestrutura do Estado. Parte disso vem da produção, parte disso vem dos combustíveis, né? O que vem dos combustíveis, parte é direcionado aos municípios e aplicação nos municípios, em infraestrutura urbana, e parte na manutenção das nossas estradas. Nós temos 8 mil quilômetros de estradas estaduais, né, não pavimentadas, e nesse período de 2015 até concluir o ano agora de 2018, nós vamos atender cerca de 5 mil quilômetros dos 8 mil, né, e mais ou menos 700 quilômetros de asfaltamento e recuperação de estradas pavimentadas, e a infraestrutura nos 79 municípios. Quando nós entramos, nós temos que entender a conjuntura da época, da crise absurda que se abateu sobre não só o Estado, sobre o país. Nós tivemos 7% de queda no PIB do nosso país, 3,5% praticamente em 15, 16. 17 começou uma recuperação. Agora, a discussão é muito mais profunda. Eu considero, e a senadora Ana Amélia no Congresso Nacional citou os nossos 3 senadores e a nossa bancada, e eles estão muito a par dessa discussão, porque nós temos que discutir o nosso modelo de Estado. É uma discussão até de cunho ideológico original, porque nós temos um compromisso enquanto ente público de saúde, de educação, de infraestrutura, de todas as áreas que a Constituição de 88 impôs à sociedade brasileira, e eu não vou discutir aqui o mérito dela, né? Mas nós temos uma baixa eficiência do público e uma necessidade e obrigatoriedade de entrega para a sociedade brasileira absurda. Quando você junta isso com baixa eficiência de aplicação desses recursos, é o caos do ponto de vista financeiro para todos os entes públicos, e é o que estamos assistindo no Brasil inteiro. A corrupção é um pedaço dessa história, é um pedaço maléfico da sociedade, como muito bem colocou a senadora Ana Amélia. Mas o modelo pelo qual o Estado está implementado, está constituído, é um modelo que tem que ser revisto rapidamente, sob pena da gente estar vendo 21 estados não cumprirem as suas obrigações, não pagarem folha, não atenderem o básico. Então, é um cenário que a gente tem que avaliar. Esse debate nós temos tido com o setor produtivo, né? Podemos diminuir, cortar pela metade, acabar com o Fundesul? Pode. Vai ter recurso para manutenção de estrada? Não. É uma escolha que tem que ser feita. Eu acho que a democracia ela é feita dessa discussão. E as contas elas têm que ser transparentes e abertas, sempre, para poder chegar a essa conclusão com a sociedade. Eduardo e também demais participantes, nós temos aí uma série de fatores, como essa questão da falta de eficiência nessa aplicação de recursos, em 21 estados, como o Eduardo Rido acabou de citar. Tem a questão das situações que nos trazem segurança jurídica para os produtores rurais, para quem está ligado ao setor da produção rural, mas não são só esses. Aqui no Mato Grosso do Sul e também em demais estados da federação, nós temos vários fatores que ocorrem e ocorrem todos os dias. É que esse medo, esse pânico às vezes não chega ao grande público, mas o fator da falta de solução para a questão indígena, ele traz um impacto muito forte sobre a produção e sobre os resultados que isso pode trazer, principalmente sociais e também econômicos, porque tem sempre alguém está sendo responsabilizado por pagar uma conta que é de toda a sociedade, mas ela recai sempre sobre o produtor. Vou começar dessa vez pela senadora Ana Amélia. Senadora, esse fator, sociedade acaba se colocando de uma maneira à margem, não entra no debate, e se tem uma ideia, falsa ideia, de que o produtor rural tem que pagar essa conta, o responsável por uma questão que é nacional, e é ele que acaba sendo prejudicado sempre. Como é que isso pode ser revisto de alguma forma? Você está falando só sobre reserva indígena ou de modo geral? Eu só quero completar aqui o que o Eduardo falou, que é muito importante. Eu tenho a convicção hoje de que a concentração de poder na mão da União é um fator determinante, para estimular, não digo que seja responsável, mas é um fator para estimular a corrupção. Porque quando você mais concentra poder, mais você abre brechas para
fraude, para a intermediação sair muito cara. E se você pega R$1.000 em Brasília para jogar para um município lá no Rio Grande do Sul, aqui no Mato Grosso do Sul, esse caminho que ele faz, ele gasta no meio do caminho, chega lá na ponta, 30 ou 40% daquilo que deveria ter chegado. Então, essa concentração precisa ser revista na repartição mais justa dos recursos entre União, Estados e municípios. É inacreditável a crise federativa que a gente não está tratando adequadamente. O Senado é a Casa da República, lá que temos que tratar dessas questões. Os estados hoje são chamados, como os municípios, a responder por demandas e que ele não tem a compensação da receita correspondente para fazer aquilo. Por exemplo, saúde pública. A legislação diz que os municípios precisam aplicar 15% da sua receita corrente líquida em saúde pública. Sabe qual é a média que o município, que está com uma arrecadação pequena, aplica em saúde? Média de 23% até 30% da sua receita corrente líquida. Por quê? Todo mundo sabe onde mora o prefeito, onde mora o vereador, e bate lá e tem que, o secretário da Segurança, o secretário da Saúde, bate lá e ele tem que fazer porque o juiz determina. E o juiz também não quer saber se tem receita para internar num hospital de alta complexidade um paciente do município. Então, por isso, o Estado tem que aplicar 12%. Nem todos os estados aplicam 12%, mas o município está aplicando muito mais porque o Estado não faz a sua parte. E, às vezes, os estados fazem maquiagem na contabilidade e aplicam em saneamento básico, como se saúde fosse saneamento básico. É um fator de saúde, mas não é saúde. Saúde é internamento, é hospital, é pronto-socorro, é medicamento, tudo isso é saúde, não saneamento básico, diretamente falando. E assim sucessivamente. Então, as demandas aumentaram. Também nessa questão, o produtor é chamado sempre a pagar uma conta e ele não tem. Eu, por exemplo, eu acho que eu pago muito imposto de renda, acho que pago o que eu pago, eu não recebo. Eu tenho que ter plano de saúde para não depender do SUS. Eu tenho que pagar, além do que eu dou já para o imposto, eu tenho que pagar. E assim é o agricultor. O cidadão hoje tem um peso de carga tributária e o retorno que ele tem de serviço público, ele é absolutamente muito, mas muito abaixo daquilo que ele contribui. Nós não cuidamos da qualidade do gasto, nós não planejamos adequadamente e nós não fiscalizamos o retorno. Por isso tem tanta obra parada no Brasil que custa muito mais caro. É um país que precisa de uma revisão de qualidade administrativa, a qualidade da gestão, procedimentos mais adequados, com mais rigor, com mais honestidade. O Tribunal de Contas da União está falando em governança, boa governança. Eu acho que nós temos que caminhar urgentemente para uma boa governança no Brasil inteiro, seja no Estado, no município ou especialmente na União. Mas isso parte da desconcentração de poder na União, que é um grande mal que nós temos em nosso país. Brasília inchou demais. Tem que reduzir o tamanho e o poder de Brasília sobre o cidadão brasileiro. Estado pesado, senadora. Senadora, voltando, trazendo esse assunto aqui da questão indígena, no Mato Grosso do Sul e em outros estados, é um fator predominante, tanto a questão de demarcação, quanto também alguns riscos, né? Porque essa insegurança, que nós chamamos de insegurança jurídica, ela não é só jurídica, ela é a insegurança de quem está trabalhando, que está no campo e que nunca sabe se alguma coisa pode acontecer, porque vive, de certo modo, sob ameaça. Uma juíza federal no Rio Grande do Sul acaba de anular uma demarcação, porque ela estava eivada de vícios, de erros de direito administrativo, e também, quando você tem um processo autodeclaratório, o que acontece? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul está vivendo um problema de fraudes nas cotas, porque como ele é autodeclaratório, eu sou negro, eu sou índio, para ter acesso à cota, eu sou responsável por aquilo. Então, muita fraude se permite. No caso da demarcação, é a mesma coisa, é autodeclaratória. Um laudo por antropólogos ou antropologistas vão lá fazem, mas baseado em quê? Quais são os critérios? Então, a reserva de Mato Preto, lá em Getúlio Vargas, na região de Getúlio Vargas, foi um caso emblemático, que levou aí a uma discussão muito grande, porque era uma área que, sabidamente, historicamente, antropologicamente, tudo ali confirmava que nunca houve digamos, uma reserva de indígenas, porque havia um cemitério de europeus que estavam ali. Como é que no meio de uma reserva poderia ter um cemitério de europeus em 1800, 1900 lá dentro? Então, essa discussão que houve, do ponto de vista do direito administrativo, não foram dados aos proprietários rurais nenhum direito de defesa, de argumentação, então isso foi um grande e emblemático. E agora, recentemente, uma juíza federal
em Erechim, se não me engano, da comarca de Erechim, anulou uma área demarcada exatamente por não haver toda a confirmação documental da regularização de que aquilo era realmente uma reserva indígena. Isso é aquilo que todos aqui falaram, a insegurança jurídica. E a insegurança jurídica é o pior que pode acontecer num país de regime democrático. Então, a insegurança jurídica, quando é que você sabe se aquilo que você está fazendo, imaginando que está certo, a justiça amanhã vai dizer que está errado e que você vai ter que entregar sua terra para uma demarcação que você comprou, titulação, há dezenas de anos, gerações e gerações vivem naquela terra, titulada, com toda boa fé, e aí de uma hora para outra a pessoa perde toda a sua propriedade. E sem apenas a questão do que está por cima da terra, só aquilo. Então é uma situação bastante grave o que está acontecendo em relação a esse setor. Felizmente o Poder Judiciário agora está atento, avaliando as questões caso a caso, para que isso possa talvez servir de uma referência ou súmula vinculante, se possa falar assim, para essa questão relacionada às demarcações. Eu vou aprofundar essa questão, porque sim, eu concordo, na questão indígena também há uma insegurança jurídica. Mas o que de mais grave havia no governo anterior que foi derrubado não era insegurança jurídica, era uma manipulação ideológica que se fazia contra o agricultor. Era uma sacanagem contra o agricultor. Quer dizer, se fabricavam laudos, que agora estão se percebendo que são falsos, né, para prejudicar o agricultor. Então, a lei até que estava clara, mas a manipulação que se fazia dentro do governo, que era o MST que mandava no governo, nessa área da reforma agrária, levava a esses escândalos. Então, às vezes, nós até temos as leis adequadas, mas elas são aplicadas de forma deformada para atender aqueles interesses que hoje, infelizmente, o Brasil está se livrando disso. Então, tomara que nos livremos de vez. Eu cheguei a escrever, naquela época, quando se acirraram esses conflitos, há algum tempo, que eu sempre escrevi muito, que se fosse levar ao pé da letra o que esses laudos fajutos antropológicos diziam, você podia botar a Avenida Paulista em São Paulo como terra indígena também. Porque lá também era originalmente lugar onde morava índio. Se for assim, né, era melhor então nós rasgarmos toda a nossa cidadania e entregar o país. Quer dizer, realmente havia uma manipulação ideológica que agora parece que está distante, e como as eleições estão se aproximando aí, nós não vamos deixar que eles voltem para mandar no país. Kleber, é inegável a relevância do trabalho da Embrapa para o desenvolvimento agropecuário do Brasil, né? Mas para arcar com tanta despesa de profissionais que atuam, né, pela empresa em todo o país e também com os custos para fazer esse trabalho, boa parte do orçamento da Embrapa é comprometido com salários e custeio, deixando de ser aplicado efetivamente nas pesquisas. O que a Embrapa tem feito para reverter essa situação? Obrigado pela pergunta. Vou parafrasear o professor Zeferino Vaz, foi um professor parasitologista, ele que criou a Universidade de Campinas. Quando ele criou a Universidade de Campinas, Chico, ele falou o seguinte: inovação se faz com 10 coisas. Primeiro com cérebro, segundo com cérebro, terceiro com cérebro, quarto, quinto, sexto, e depois você complementa. A Embrapa é a instituição que investe em seus cérebros. Aliás, sem medo de errar, a empresa chegou onde chegou porque iniciou investindo nos seus pesquisadores, nos seus técnicos, né? Claro, nós estamos vivendo um momento em que no país, a situação econômica do país não está boa. O nosso ministro tem feito um esforço tremendo para poder melhorar o nosso orçamento, né? A Embrapa hoje tem um orçamento de 3,4 bilhões de reais. Se nós compararmos com outras instituições, é um orçamento pequeno, né? O nosso quadro é relativamente pequeno. Quando nós falamos que a Embrapa tem 10 mil empregados e 2.500 pesquisadores, muitas vezes, muitos de nós nos espantamos. Falamos assim, mas é um mundo de gente. Você sabe quantos pesquisadores a Samsung tem só na Coreia do Sul? 70 mil cientistas. 70 mil cientistas. É claro, a situação econômica do país não permite nós avançarmos, né, e aplicarmos mais recurso na nossa programação própria de pesquisa. Qual a alternativa que a empresa está buscando? Fazemos parceria, principalmente com a iniciativa privada, né, e foi exatamente por isso que foi criada a diretoria que está sob a minha liderança,
Nós temos que nos aproximar da base produtiva, nos aproximar dos produtores, nos aproximar da iniciativa privada, nós temos que ampliar a nossa base de negócio. E quando nós falamos em negócio, não é negócio necessariamente monetizado, não. Fazer uma parceria como nós temos com a Crisul aqui, com a Federação de Agricultura, com a Federação, com as entidades representativas de produtores rurais, como a Fundação MS, entre outros e outros, não necessariamente de forma monetizada, né, mas é um modelo de negócio. E a empresa está se modernizando e guinando a sua programação para buscarmos inovação, né, e buscarmos entrega de valor para a sociedade brasileira. Até porque, como disse a senadora Ana Amélia e bem comentou o Eduardo, a sociedade vai cobrar pelo aquilo que é importante para ela para o dia a dia, pela saúde, pela segurança, né, pela estabilidade econômica do país. Infelizmente, nós vivemos num país cuja cultura para a inovação e a percepção sobre a importância da ciência e tecnologia ainda é muito pequena. Ainda é muito pequena. Mas o caminho nos mostrará que nós estamos no caminho certo. Tá certo, Kleber. Olha só, vou reforçar o convite aqui para quem está presente aqui no Tatersal da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, também quem está acompanhando o canal do Boi Agricultura BR em todo o país, pode mandar sua pergunta. O pessoal que está aqui pode pedir o microfone e fazer a pergunta, ou em todo o país você manda no WhatsApp 67996562266. Nós vamos para um rápido intervalo comercial agora, serão 2 minutos e já voltamos aqui com o Fórum Rural Brasileiro. Agricultura BR no ar, pelo canal do Boi para todo o país. Nós estamos no Fórum Rural Brasileiro, que acontece aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, durante a Expo Grande. Nós estamos aqui com o fórum, recebendo pessoas importantes para debater o assunto, e agora com participação de público. Eu vou pedir para a nossa equipe aqui posicionar para que o senhor Ricardo Baixa faça a sua pergunta aqui durante o programa. Senhor Ricardo, por favor, pode direcionar a sua pergunta. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu volto, senadora, à questão indígena, que o Fabiano colocou de uma maneira muito pertinente e que o Chico Graziano já abordou também, tangenciou a questão de uma forma sobre quem conhece a realidade da questão indígena no Brasil. Os laudos antropológicos, na sua grande maioria, aqui no Estado, foram fraudados, foram fraudulentos. E eu falo isso de cadeira, porque eu tenho uma propriedade invadida e conheço essa questão com relativa profundidade. Eu perguntaria à senadora, não caberia ao Congresso Nacional entender que essa questão, primeiro, não é dos produtores brasileiros, dos produtores rurais invadidos, é uma questão da sociedade brasileira como um todo, porque nós estamos pagando a conta, que não é uma conta que não é nossa. Quando nós somos expulsos das nossas áreas como nós fomos, e o governo não tem como nos indenizar, mesmo as terras não sendo declaradas indígenas, nós estamos fora das nossas propriedades. E não é o Ricardo que está dizendo isso, é um sem número de produtores rurais. Nós temos mais de 100 propriedades invadidas no Mato Grosso do Sul, na mesma circunstância. Não seria o caso do Congresso Nacional se posicionar, se antecipar ao Judiciário e normatizar essa questão de maneira eficaz? As 19 condicionantes da Raposa Serra do Sol, por que o Congresso não pode elaborar uma lei nesse sentido para que ela seja obedecida pelo Judiciário e não o Judiciário legisle em substituição ao Congresso Nacional? Caro Ricardo, nós no Congresso temos as iniciativas todas tomadas nessa área. As iniciativas tomadas, estou com problema no microfone. O microfone está... Som tá ok? Que acho que parece que é para televisão, não é para plateia. Mas as iniciativas tomadas todas relacionadas à questão de demarcação de área indígena no Congresso esbarram numa oposição, né, que existe no Congresso Nacional e que é associada também aos movimentos, os movimentos sociais. Então você esbarra numa força de pressão contrárias às iniciativas. Agora veja, por outro lado, eu sei que aqui o Mato Grosso do Sul é o estado que tem esse problema muito mais intenso,
O Rio Grande do Sul tem, mas ele está circunscrito a algumas regiões do estado. Mas veja, no meu estado, o que está acontecendo. Eu já fui procurada por lideranças indígenas, porque na demarcação, a reserva indígena só pode estar populações indígenas, e ela só pode ser dedicada ao que eles fazem ali. Ou, às vezes, ali não é extrativista, porque já não existe mais floresta para fazer extração, não existe, ou plantar, ou matar, ou pescar, e não tem rio, e não tem mais caça, porque não tem mais mato. Então, a população indígena do meu estado, em uma parcela da região de Nonoai, por exemplo, o Rio dos Índios, o que me procuraram? Porque eles têm terras, mas eles não têm máquinas. Ou às vezes têm máquinas e não têm a tecnologia. Eles querem, os indígenas, eles é que propõem, porque graças a parcerias que fizeram, com a cobertura legal da região, aí o entendimento das autoridades, com essa cobertura de aceitar. É proibido fazer isso. A legislação proíbe isso. Mas a convivência deles ali se torna de uma maneira tão harmoniosa que nunca houve conflito. E graças a essas parcerias com o setor privado, com o setor agrícola e o indígena, eles estão conseguindo educar os filhos, botar na universidade, ter produção, ter um padrão de vida muito razoável, que eles escolheram. Não foi o agricultor que escolheu, foi o indígena que escolheu. Então, nós estamos nesse outro lado da questão, é de tentar encontrar uma forma de viabilizar isso. Ora, quando ele vai propor, alguns deles são produtores, já compraram máquinas agrícolas, tem essa parceria com o setor. Só que a legislação impede que isso aconteça. E as iniciativas que o Congresso tem feito em relação, por exemplo, a submeter demarcações ao crivo do Congresso Nacional, tem esbarrado exatamente na força de pressão dos grupos que são ideológica, ou politicamente, ou partidariamente, ou das organizações sociais, a de se opor totalmente a isso. E também, eu diria, de ONGs internacionais que entram na questão indígena. Eu estive lá na Cabeça do Cachorro. Cabeça do Cachorro é o mapa do Brasil lá em cima, tá? Lá em cima, na Amazônia. Estive em São Gabriel da Cachoeira, a convite do Comando Militar da Amazônia, e lá em São Gabriel da Cachoeira tem 28 etnias. Lá tem índios falando holandês. Índios falando holandês. Porque ONGs estrangeiras estão lá trabalhando livremente. Livremente. Esse é o nosso Brasil. Estão lá trabalhando e livremente, falando holandês. E aí, quando o Exército precisa fazer uma estradinha ali para melhorar, não é botar asfalto, é melhorar um acesso, não pode. A lei ambiental não deixa, porque a legislação, porque é uma reserva indígena, não pode. Os próprios índios querem, mas não pode. Então, é um país nosso que não é possível admitir uma situação dessas. Estão falando holandês. Quem é que ensinou holandês? Não foi uma autoridade brasileira, não foi um brasileiro, não foi um produtor rural brasileiro. Então, essa é a situação que nós vivemos de absoluta, digamos, disfunção da lei e do Estado. E dá esse desequilíbrio e essa insegurança para produtores rurais, hoje que de boa fé tem titulação de gerações e gerações, e o Congresso, quando vai fazer, é barrado pela força de outro lado. Então, temos que continuar tentando, fazendo esforço para mudar esse estado de coisa. Eduardo Riedel quer comentar. Não, só complementando, Ricardo, você sabe do histórico, né, aqui no Estado, e você, como pessoa física, sua propriedade, sua família, é também vítima desse processo todo que nós convivemos aqui. Eu acho importante, só uma observação em relação à sua pergunta, de fato, a fragilidade jurídica é muito grande, os 19 condicionantes é questionado a todo momento, o marco temporal, e fica essa discussão enquanto o Congresso não regulamentar, o Judiciário não interpretar, não consolidar, é um processo. Por um outro lado, e essa observação que eu gostaria de fazer, todas essas ONGs e atores que trabalharam com as comunidades indígenas, trabalharam dentro de uma filosofia de separação dessas comunidades dos brasileiros, né, da nossa sociedade. O Mato Grosso do Sul é um estado que está muito antropizado, a exemplo do Rio Grande do Sul, talvez diferente do norte do país. Mas aqui não é possível querer isolar essas comunidades a custas de áreas privadas, sem essa discussão. Eu acho que a nossa diretriz
é a da inserção e do desenvolvimento econômico desses povos, e não são são muitas pessoas que vivem em condição de miséria e que têm que ganhar oportunidade, têm que ganhar desenvolvimento, inserção na sociedade, e eles querem isso, né? Se fosse uma coisa imposta, talvez pudesse ser discutida, mas eles querem isso, não é imposto, eles querem esse desenvolvimento, basta respeitar seus usos, costumes, sua língua, seu jeito de ser, isso não é problema, cada um de nós tem o nosso. O Brasil é um país que foi formado com múltiplas culturas, mas você não pode fazer isso à custa da segurança jurídica e principalmente da propriedade privada. Se precisa de mais área e a decisão que for tomada de maneira muito objetiva, que se compre, que se adquira. Esse é um custo que a sociedade brasileira tem que assumir ou não. Mas esse é um caminho que tem que ficar muito claro, porque senão a gente entra numa discussão sem uma lógica formada, e é que a gente estava, né? Separe-se e a sociedade tem que pagar o preço. Só essa observação. Bom, nossa função aqui é provocar um pouco também essas questões. Baseado no que vocês responderam agora, eu gostaria que vocês participassem, os quatro agora nessa situação, sobre o fator indígena, que nós temos, né, como foi dito aqui, que é de conhecimento da maior parte da produção rural brasileira e também de parte da sociedade nacional, nós temos algumas instituições, temos algumas representações, inclusive algumas ligadas ao próprio governo, que de certo modo eles defendem algum interesse próprio. Para quem está no campo, às vezes a percepção é de que o indígena nem queria o conflito, mas de certo modo são estimulados a que isso aconteça. O fato é que você tem muita gente vivendo dessa condição. A sociedade insere o índio por um fator, mas expele ele e mantém ele sob tutela. Será que o índio tutelado, o índio é um ser humano normal, que tem as mesmas necessidades que qualquer um de nós aqui, não deveria estar inserido de fato em sociedade? Eu, como engenheiro agrônomo mais interessado nesse assunto, não sou especialista, mas veja, se eu entendi a sua provocação, eu entendi da seguinte forma: eu acho sim que está na hora de nós repensarmos o estatuto do índio que o Brasil tem, que procura transformar uma população isolada da sociedade brasileira, mas não trata bem essa população, né? Então, torná-los cidadãos de uma forma mais adequada aos tempos contemporâneos e tratando bem dele, e acabar com essa oposição, né? Quer dizer, então, realmente há um problema de origem, vem lá de trás. Esse assunto não é simples. Como eu já trabalhei no INCRA, já fui presidente do INCRA, há um problema grave legislativo. Quer dizer, se a terra é do índio, você não pode indenizar, então os proprietários perdem as suas terras e o governo não tem instrumento jurídico para indenizar, e aí fica no pior dos mundos, fica ruim para todo mundo, né? E aí o índio entra na terra, o que ele quer fazer? Ele quer arrendar para o fazendeiro, para ele conseguir viver, porque ele não consegue tocar aquilo lá. Quer dizer, realmente, o Brasil... Olha, a crise brasileira que nós estamos vendo aí, ela é grave, nós sabemos disso, nós estamos acompanhando, ela veio madurando, e agora ela está florando, né? Sabe-se lá que caminhos o Brasil vai tomar. Nós estamos hoje, neste momento, vivendo um momento dramático da crise brasileira, né? Com o decreto da prisão do ex-presidente, que está se negando a se entregar à justiça. Então, realmente, que Deus nos ajude, não só na questão dos índios, mas nas questões gerais, a que esse país volte a encontrar os seus caminhos de paz, de tranquilidade, e possamos todos olhar para frente e conseguir criar nossos filhos com decência. Deixa eu só perguntar uma coisa nesse assunto, que eu tenho muita curiosidade. Nós temos uma participante da plateia, a gente vai direcionar o microfone até ela, para que todos que estejam aqui e em casa também possam ouvi-la. Olá. Alô? Está ouvindo? Uhum. Tudo bom? Eu queria... É uma questão que eu sempre discuto isso, que a gente também tem problema com índios, e eu acho que agora eu não sei para qual dos dois seria mais pertinente, porque na Constituição ele é considerado silvícola, relativamente incapaz. Não sei se está correto ou não. Só que eles votam. O índio vota. Então eu queria saber se procede, se isso
Por que eles votam se eles têm um tutor? É muito sério isso. E queria parabenizar, senador, o seu trabalho, eu acompanho de perto. Até queria lembrar aqui quando, não sei se é oportuno falar isso, porque antigamente, quando começou essa crise, quem levantava isso muito bravamente na tribuna era a senadora Kátia Abreu, e tivemos uma grande decepção, e surgiu o seu nome perante uma liderança feminina ruralista. Então, eu queria te parabenizar e que não nos decepcione, ok? Obrigada. 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 Muito obrigada. De fato, a senadora Kátia Abreu foi uma líder que defendeu corajosamente o setor. Eu faço lá o meu trabalho, cada pessoa tem uma forma de agir, de ser, de se comportar. E eu penso que as contradições nisso que você fala, por um lado, a lei diz uma coisa que contraria o que a sociedade e a lei hoje, do século XXI, faz. A cota na universidade para o índio. Então, ela está fazendo a inclusão do índio. Então, você entra na política, ele é vereador, ele é prefeito. Então, nós precisamos atualizar, da mesma forma como falei há pouco sobre reforma trabalhista, nós não podemos estar fazendo coisas que a lei é na direção contrária, e eu queria cumprimentá-la pela racionalidade do questionamento. Quer dizer, que país é o nosso, né, que não, em algumas razões, se mete em umas encruzilhadas que nós não entendemos, e a lei... E aí também, de novo, a insegurança jurídica. O próprio Supremo, aqui foi mencionado pelo Ricardo, a questão da definição do marco da Raposa Serra do Sol, até hoje ainda muitas questões não foram ainda devidamente esclarecidas. Então fica uma insegurança permanente, e aquilo que falou aqui o Chico Graziano, você tem que fazer essa integração. São pessoas que querem viver bem, querem ter o mesmo standard de vida, o mesmo padrão de vida, acesso à escola, acesso à saúde, tudo isso que nós queremos. Lá onde eu estive, na Amazônia, ou lá no Rio Grande do Sul, é o mesmo sentimento deles. São seres humanos que querem compartilhar, que querem se desenvolver, que querem estudar. Você já tem professores, pesquisadores, cientistas, vereadores, deputados. Tivemos o mais famoso de todos, o Juruna. Lembram do Juruna? De onde era o Juruna? Eleito pelo Rio de Janeiro. A mais urbana, mais centro mais urbano, o Juruna. O que usava o Juruna? Na época não tinha celular. O Juruna usava gravador, onde ia nas audiências, né? Quer dizer, você então criou, de alguma forma, não podemos caricaturizar. Não, nós temos que fazer a inclusão verdadeira. São essas pessoas que nós queremos estar junto de nós, permitindo a eles que seja numa parceria, como fazem em algumas regiões lá de Noronha, o Rio dos Índios, de regiões de Charrua, que é um outro município, que convivem pacificamente. Se você artificializar um conflito, você estará fazendo uma coisa extremamente, eu diria assim, até injusta do ponto de vista social, do ponto de vista político e do ponto de vista humano e civilizatório. Então, eu acho que nós temos que ter inteligência para essa convivência harmoniosa dentro disso. Ora, se você pode votar e ser eleito, a inimputabilidade. Quando houve aquele caso rumoroso no Pará, de um índio que violentou e matou uma jovem, a inimputabilidade. Ele sabia ou não sabia o que estava fazendo? Então, essas questões todas têm que suscitar um debate muito, muito sereno, muito racional, eu diria, tirar o contágio ideológico desse processo e ir para a questão mais antropológica, mais social, mais inclusiva, do que você ficar nesse discurso político que não leva a lugar, ou que leva a lugar algum. Então, agradeço a sua referência, o estímulo, e vou continuar trabalhando para evitar de não causar nenhuma decepção para você, ou especialmente para os meus eleitores. Perguntei para um deles que me disse: eu votei em você, não está arrependido? Por enquanto não. Então vou ter que trabalhar e ser muito ajuizada para continuar trabalhando seriamente. Obrigada, viu? Bom, nós temos várias perguntas chegando, tanto por WhatsApp de todo o Brasil, quanto aqui da plateia. Enquanto a gente posiciona a câmera até Maria Luísa Cáceres, que quer direcionar uma pergunta a vocês, eu leio uma outra que chegou da plateia, do participante Jorge. Tem a ver com o Fundersul, portanto, ao secretário Eduardo Riedel. Ele comenta que o Fundersul foi criado para a manutenção de estradas, pontes, etc., na área rural. A pergunta dele é: quantos % do Fundersul é aplicado na área rural e quantos na área urbana?
Obrigado pela pergunta. Hoje, 25% do recurso do Fundesul vai para as prefeituras, todas elas segundo um critério de rateio também equivalente ao de ICMS. E esse recurso ele é proveniente da contribuição do Fundesul que incide sobre combustíveis, né? E o restante ele vai para esse programa de manutenção das estradas que são estaduais, né? Tem uma cobrança muito forte para atender também as estradas municipais, que a nossa malha de estradas nos municípios é muito grande, os municípios têm carência e dificuldade de manter, mas nós temos por criação de lei e por objetivo também, nós nos atemos às estradas estaduais, porque senão não há suficiência para cobrir. E a pavimentação, né? Algumas estradas, eixos principais e que demandam investimentos maiores, também tem uma programação de pavimentação. Acho importante registrar que um recurso expressivo do Fundesul, e o Estado tem são dezenas de milhares de pontes. É uma característica do Estado de Mato Grosso do Sul, tem uma riqueza de água enorme, mas, por conseguinte, também tem uma demanda de manutenção de pontes. E a gente iniciou um processo de perenização dessas pontes. Então, nós não construímos nenhuma ponte de madeira mais, todas de concreto. Vamos fechar 100 agora, das maiores, das estaduais, porque também sempre é um gargalo nessa infraestrutura do Estado. É um processo lento, a demanda é muito grande, mas sendo muito objetivo na resposta, 25%. Maria Luísa, por favor. Bom dia. Eu sou jornalista também, colega da Juliana, do Fabiano, e eu tenho pesquisado a comunicação e o jornalismo rural aqui no Estado. Eu faço mestrado aqui na Universidade Federal e sempre que eu venho num evento eu fico procurando algum gancho para que a gente possa falar disso. E o Eduardo e a senadora me deram esse gancho. Durante a minha pesquisa, eu fiz pesquisa com profissionais, inclusive os dois ali participaram, e também com acadêmicos. E o que eu pude perceber é que tanto a pessoa que está na universidade, quanto quem já está no mercado de trabalho, sente falta do agro. E muitas vezes em congressos, em apresentações, até mesmo aqui no estado, o estado de São Paulo, Mato Grosso, onde eu fui apresentar o que eu pesquiso, eu fui meio que, mas para que falar de agro? Por que o rural? Se a gente tem que falar de jornalismo rural, a gente vai ter que ter jornalismo religioso nas universidades. Então, assim, professores daqui do mestrado e de fora, eles também questionam isso. E o que eu posso perceber, vai ser meu questionamento para vocês também, é que falta formação, né? E um pouco mais de interesse, boa vontade de quem está ali na frente passar para o aluno essa heterogeneidade que nós temos dentro do mundo agrícola. Então, diante disso, qual que seria a visão da senhora e dos senhores? De que maneira esse diálogo entre tudo que nós estamos dizendo aqui, questão indígena, de defensivo agrícola ou agrotóxico, tudo que está sendo dito aqui, se nós formos em um site ou um jornal, 90% vai ser release da assessoria de imprensa, reescrito, 5% vai ser o release na íntegra e 5 ou 3% de uma matéria bem escrita. Então, assim, na visão de vocês, de que maneira como isso pode ser mudado, como esse diálogo entre nós, todos aqui, e o mundo urbano, né, para desfazer esse abismo que existe entre tudo que nós estamos discutindo aqui hoje e a imprensa de maneira geral. Eu posso começar esse debate, não gravei o seu nome, Maria Luísa, porque esse é um assunto que eu tenho discutido internamente na Embrapa, levando para reflexão. A questão da comunicação. Eu estou iniciando uma fala a dizer que a comunicação é o quarto pilar da sustentabilidade. Não dá mais para nós olharmos só a questão econômica, a questão social, a questão ambiental, né? E nós vivemos uma crise de comunicação no mundo, não é só no Brasil. E no agronegócio isso não é diferente, né? Ninguém para, como diz um amigo meu, né, numa sexta-feira, final da tarde, na Afonso Pena ou em Copacabana, né, ao degustar e fazer um happy hour, para comentar a batata frita que está comendo, o bom bife, uma boa picanha, né, ou mesmo a cerveja.
E olhe que 97% da cerveja produzida no Brasil é produzida, conservada, produzida por nós, produtores rurais. Agora nós passamos no nosso dia a dia, nos comunicamos sobre outros fatos, né? Uma grande companhia do setor alimentar fez uma pesquisa para analisar qual era o impacto no setor alimentar de uma notícia negativa, né? A partir de um único interlocutor, quando ele solta uma notícia negativa associada ao agro, uma notícia positiva, ela impacta diretamente 8 pessoas. Se a notícia é negativa, ela impacta a partir de um único interlocutor 3.380 pessoas. Nós cultivamos o negativismo. E no setor agrícola isso não é diferente, né? Nós temos que fazer esse debate, Fabiano, né, e levar para a sociedade comum. O Centro de Investigação em Biotecnologia brasileiro fez uma pesquisa, Chico, nas grandes cidades para avaliar qual era a percepção do cidadão comum, do quanto o cidadão comum, a dona de casa, percebe que há inovação no alimento que ela consome. Apenas 1 de cada 4 brasileiros reconhece, e olha que nós somos o celeiro do mundo, reconhece, Eduardo, que há inovação e a ciência naquilo que ele consome no nosso dia a dia, no feijão, no arroz, no bife. E olha que nós somos os maiores produtores de alimentos do mundo e que há muita tecnologia produzida por nós aqui no Brasil. Quando fizeram a mesma pergunta para o setor de saúde humana, 82% dos brasileiros acreditam que o Brasil tem tecnologia nos insumos de saúde humana. Nada contra o setor de saúde, muito pelo contrário. Mas nós importamos quase todo o know-how de saúde humana. Olha a oportunidade que nós temos de aprimorar nossa comunicação. Claro que não há culpado, mas se nós fôssemos julgar, se fosse possível, todos nós, o produtor rural, as empresas de comunicação, e para o setor de comunicação, o agronegócio hoje, sem medo de errar, é o grande filão. Porque quem está bancando é a economia nacional. Eu queria agradecer, Maria Luísa, porque talvez você não era nascida ainda quando uma figura que muitas gerações conhecem, que dizia: quem não se comunica... repito, a plateia toda sabe, quem não se comunica se trumbica. Sinceramente, eu estou numa casa do setor da produção e como jornalista que durante várias décadas militou nessa área. O setor não se comunica bem e por isso paga um preço do preconceito. Toda vez que tem, mas é o latifundiário, é o caloteiro. Aliás, o presidente da República falou sobre os lá de Bagé, caloteiros. Quer dizer, é essa visão equivocada e injusta que se faz de um setor que leva o Brasil nas costas. Então, da minha experiência como jornalista, não se comunica. Existe muita informação manipulada contrária ao setor. O Brasil é o maior consumidor de defensivos agrícolas usados pejorativamente, de agrotóxicos, tá? Defensivo agrícola. É o maior. Esquecem de dizer que é o único país tropical que tem estações bem definidas, inverno, pode fazer 2 até 3 safras, dependendo da produção e da região do país. Qual é a parte do mundo que pode, no hemisfério norte, isto? Que só tem uma safra, em que a única coisa que eles usam é fungicida, porque a umidade da produção, a geada, a neve mata as coisas que tem. Nós temos que conviver com o clima, com lagarta, com ferrugem asiática, com tudo que é nocivo para a agricultura. E ninguém diz isto. Então eu digo, o setor não se comunica bem, para explicar que nós pagamos o preço do nosso tamanho, da nossa grandeza. O Brasil é o maior país produtor de grãos, quase 230 milhões de toneladas de grãos. E nós estamos aumentando a área plantada negativamente. Menos de 10%, o Eduardo falou, menos de 10% da área cultivada brasileira é com pecuária e agricultura. Menos de 10%. Foi preciso a NASA mostrar os dados de GPS, estudos para mostrar isso. Porque aqui no Brasil, a Embrapa nos ajuda muito nisso. O doutor Evaristo vai falar sobre isso lá na Câmara, lá no Senado Federal, ao meu convite, vai falar sobre isso. Então, nós temos muita informação deformada. Claro, existem muitos interesses atrás.
Lamentavelmente, o noticiário geral é urbano. Aquela hora, como disse, eu falei aqui quando deu a questão do Fundo Rural, mas que desconto maravilhoso, mas não contou que 12 anos o Supremo ficou lá para julgar e que foi insegura a decisão, uma hora pensou de uma forma e outra hora pensou de outra forma. Então o agricultor paga a conta de todo jeito, sustenta a inflação baixa, sustenta planos econômicos e sustenta ainda, tem que aguentar a discriminação. Claro, esse por desinformação. Então, continue trabalhando, mas eu acho que as entidades de classe precisam trazer mais a comunicação para dentro de casa e para fora de casa. Falar para fora de casa, porque para dentro não precisa. Todo mundo sabe o calo que aperta no seu sapato. Tem que explicar, tem que ir para a escola, tem que ir para a escola pública, explicar para uma criança o que é a produção, quanto custa. A criança urbana do apartamento acha que ervilha nasce na latinha, pendurada em algum lugar, na vitrine. O leite está na caixinha. Então, não tem noção do que é a convivência, a voltar à área rural, voltar a valorizar o produtor e essa questão da vida real que nós temos no campo, de dificuldade do pequeno, médio agricultor, do agricultor familiar, das cooperativas, o que estão fazendo, área de tecnologia. O Cléber falou muito bem, hoje 68% da riqueza agropecuária decorre de tecnologia. 68%. Nós temos máquinas que são programadas para botar exatamente o fertilizante que precisa para que isso tenha sustentabilidade. Nós criamos no Sul o plantio direto na palha. Quem é que fala isso? Quem é que entende o que é isso? É preservação do solo, mas não, você não entende, mas você tem que explicar para as pessoas. Olha, nós estamos fazendo a nossa parte, as nascentes, a limpeza. Ontem até os Correios lá na cerimônia, os Correios são os principais coletores das embalagens que foram usadas de defensivos agrícolas. Então, o setor tem tanta coisa boa e positiva para contar, né? O que cresceu, 20% da mão de obra gerada no Brasil, dos empregos diretos no Brasil, 20% são das cadeias produtivas do agronegócio. 20%. Eu acho que com isso dá para explicar. O setor não se comunica bem. Senador, até fazendo aqui uma complementação, que às vezes acontece que nós fazemos uma metalinguagem, fala-se muito sobre dentro do próprio setor e essa situação ela tem que ganhar. Eu acho até difícil essa coisa metalinguagem. O que é isso para mim? Me explica o que é a metalinguagem. Vou fazer uma brincadeira com eu sou jornalista. A metalinguagem, né? Não dá para falar metalinguagem, falar a palavra clara. Vamos falar o que você quer dizer para o povo, metalinguagem, né? Desculpa, eu posso fazer, a minha experiência como jornalista, eu brinco muito. Outro dia, só para você não é uma provocação, foi lá o nosso presidente Maurício Lopes. Aí ele foi falar em pipeline. Esse doutor, nós estamos falando lá para o interior do Brasil, então, para a roça. Então, vamos trocar esse nosso pipeline, o que é isso? Vamos traduzir. Eu sei o que é, mas eu tenho que pensar na pessoa que está me ouvindo, gente. Nós não podemos falar linguagem difícil. E aí, mostrou que ele é do canal da área da agricultura, do canal do boi. Não fala mais em metalinguagem que ninguém entende. Eu não entendi o que você quis dizer com isso. Discutindo só entre nós, né, esse discurso e até ter uma coerência única, né, que saia de todo o setor. Aqui nossa produção está avisando que nós temos aqui poucos minutos, então, já para considerações finais, eu gostaria apenas de trazer aqui uma das perguntas, eu sei que tem pergunta na plateia também. Aqui temos uma que é interessante, acaba trazendo... aqui complementando o assunto, foi mostrado ao longo das palestras a importância da ciência e tecnologia no crescimento do agronegócio. No entanto, nos últimos anos, tem-se quedas em investimentos, financiamentos públicos em ciência, tecnologia e inovação. A justificativa é a crise econômica. Qual a opinião dos membros da mesa sobre isso? Em momento de crise, não seria ainda mais apropriado esse investimento? Foi o Gilberto Menezes que mandou, uma pessoa que tem muita consideração aqui, e que realmente trouxe, o Brasil investe pouco mais de 1% do seu PIB em relação à ciência e tecnologia no geral. Qual que seria o entendimento de vocês? Aí posicionando rapidamente. Essa é uma provocação interessante, Fabiano. Até pegando o seu último ponto, nós investimos, infelizmente, muito pouco em ciência e tecnologia, né? A média brasileira é de menos de 1% do investimento em ciência e tecnologia com base em seu PIB.
Se nós pegarmos outros países proporcionalmente menores, como a Coreia do Sul, sem contar países europeus, que investem mais de 2%. Não há avanço em nenhuma sociedade sem incremento em ciência e tecnologia. Isso é vital. Agora, dentro do setor agropecuário, nós estamos vivendo um momento ímpar, né? Como disse o Chico, eu também sou otimista, né? A sociedade tem, aos poucos, apesar de nós estarmos ainda um pouco distantes, tem reconhecido a importância do setor agropecuário. Olha aí o que o Eduardo apresentou, aquela análise do dirigente da Plant Project, tem reconhecido aos poucos, e nós estamos sendo abordados, o setor agropecuário, por outros segmentos. Exemplo, a Embrapa foi convidada pela Coalizão Brasil Digital, que participam as principais companhias de TI do mundo, Microsoft, Google, SAP, etc., a ajudar e a discutir qual é o futuro do avanço da economia digital colado no agronegócio. E com isso nós estamos gerando parceria, gerando cooperação para poder incrementar e alavancar o agronegócio. Não há desenvolvimento de nenhuma nação se não houver incremento e inovação produtiva. Eu só quero dizer, eu fiz uma lei, já foi aprovada no Congresso, no Senado Federal, está na Câmara agora, cria no Brasil uma figura jurídica chamada Fundo Patrimonial. A palavra em inglês é meio complicada, mas eu prefiro fundo patrimonial. O que é isso? É uma parceria. A Embrapa, por exemplo, é uma instituição respeitada. Quem não quer ser parceiro da Embrapa? Então, uma empresa privada ou uma fundação ou uma empresa estrangeira queira colaborar e participar de investimentos em pesquisa de agricultura tropical. Então, essas empresas fazem doações, cria-se um fundo administrado com muita transparência, e aí esse fundo, esse recurso é aplicado para fazer esse investimento. Isso vale para as universidades públicas, as universidades comunitárias, as instituições que operam nesse sistema. As universidades federais têm fundações de apoio que estão apoiando esse projeto. Isso nos Estados Unidos, a Harvard, uma das maiores universidades do mundo, Harvard, em Boston, nos Estados Unidos, elas têm 35 bilhões de dólares no fundo patrimonial deles. Então, o Brasil criar esse sistema, eu fiz essa lei, ela já foi aprovada no Senado, está agora na Câmara. A Embrapa está nos apoiando muito nessa iniciativa, porque vai permitir também o aporte do recurso, que é escasso no setor público e é necessário para o setor privado, que tem interesse para ajudar a desenvolver e investir mais em pesquisa. Bom, chegamos aos 5 minutos finais do debate. A gente quer direcionar uma pergunta rapidamente, mas agora, na plateia, o Tiago de Souza, por favor. Primeiramente... Tá ok, pode falar. Pode falar? Primeiramente, boa tarde a todos. Eu direciono minha pergunta para o Dr. Kleber, que abordou o tema das inovações tecnológicas para o futuro do agronegócio. Eu, como universitário, eu pergunto para o senhor como que a comunidade universitária pode influenciar e colaborar nessas inovações e pesquisas do agronegócio. Tiago, a rede universitária no Brasil, não só as universidades federais, as universidades estaduais, os IFES, é uma rede assim, com uma capilaridade fantástica, né? E, ao mesmo tempo, nós temos uma oportunidade ímpar, né, de trazer as universidades para poder contribuir para desenvolver ativos, desenvolver tecnologias, processos, junto com as instituições de pesquisa no Brasil. Por quê? Porque ninguém melhor do que, pegando o exemplo aqui do estado do Mato Grosso do Sul, né, os colegas da UEMS que vivem a realidade do território, da região, né, colar junto com instituições como a Embrapa, como outras universidades, para desenvolver problemas daquela região, daquele território. Né? Se nós não unirmos as nossas forças, nós não unirmos as nossas competências para alavancar, como disse a senadora de outra forma, o desenvolvimento do município, onde as coisas acontecem no dia a dia do cidadão brasileiro, nós vamos avançar como um todo. Né? Olha os países desenvolvidos, olha a Europa. Eles conseguiram avançar como nações porque desenvolveram a base territorial. Então, é extremamente oportuno. A Embrapa participa dessa rede, nós estamos ampliando a nossa relação com as universidades públicas, privadas, caritativas, e esse é um mecanismo fundamental que, inclusive, foi um debate que a senadora promoveu no Senado, quando ela foi colher subsídios para poder criar essa lei dos fundos patrimoniais. Nós levamos essa proposta de alinhamento com as universidades. Certo?
Bom, chegamos ao final, então, desse debate. Agradecemos a participação do público aqui no Parque de Exposições e também do público de casa, que acompanhou ao vivo pelo Canal do Boi todas essas discussões acerca do setor rural brasileiro. Nós agradecemos mais uma vez a todos os componentes da mesa e deixamos o convite aqui para você que está em casa e também presente a continuar participando do Fórum Rural Brasileiro, que continua ao longo da tarde desta sexta-feira com palestras e debate que também será transmitido pelo Canal do Boi. Tá certo, agradecemos então aos participantes. Chico Graziani ainda vai ministrar palestra na tarde de hoje, também temos outros participantes, daqui a pouco já retoma, vai ter uma parada aqui para a hora do almoço e retomamos ao vivo pelo Canal do Boi a partir das 17 horas no horário de Brasília. Uma boa tarde a todos, queremos agradecer a presença de todos, em especial ao presidente da Acrisul, Jonathan Barbosa, que esteve aqui conosco durante todo o evento. A todos, uma boa tarde e até mais.